Olá, olá, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula de geografia para você, meu querido aluno do sexto ano. Hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante e bastante atraente. Vamos estudar sobre a indústria. Então, vamos conhecer um pouco sobre a evolução da indústria. Eu acredito que você deve saber que nem sempre a indústria ela se comportou desse jeito. Será que em todos os tempos da história as montadoras de carros sempre existiram? Será que as indústrias sempre tiveram o mesmo grau, o mesmo índice de desenvolvimento, de tecnologia? Evidentemente que não. De onde foi que veio a indústria? Como foi que tudo isso surgiu? Então, quando você olha para a indústria, nós temos uma evolução histórica da indústria. Nós temos uma evolução histórica da indústria. Começamos primeiro com o artesanato, depois migramos para a manufatura, evoluímos para a manufatura e por último passamos para a indústria ou simplesmente a maquinofatura. Vamos ver um pouquinho de cada um desses estágios, de cada uma dessas etapas de evolução, tá certo? Vamos lá. Então, primeiro, nós temos o artesanato. Aqui em cima você está vendo aí, né? Olha, do artesanato à indústria moderna. Passa primeiro pela manufatura, que é aquele estágio que não é mais artesanato simplesmente, mas ainda não é a indústria, e depois a gente vai ver que surge a indústria, né? Então, vamos lá. Etapas, no caso a manufatura. Etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna. Então, aonde aconteceu? Aconteceu na Europa, por volta aí do século XVI. O artesanato remonta à história do homem, quando o homem começou a confeccionar seus objetos à mão, ali nasceu o artesanato. Quando o homem começou a inventar aparelhos, máquinas rústicas, equipamentos rústicos, surgiu a manufatura. E depois, com o surgimento das máquinas mais organizadas, mais modernas, mais complexas, é que nós temos a indústria. Essa fase chamada de manufatura, gente, ela surgiu na Europa, por volta aí, como eu já havia dito, do século XVI. A indústria também no final do século XVIII e início do século XIX, como nós veremos daqui a pouco, né? A habilidade do trabalhador ainda comanda o processo de trabalho, não as máquinas. Então, na manufatura, ainda a habilidade do homem, ela é empregada, ela sobressai, ela é muito vista, tá certo? Aí as principais características desse período chamado de manufatura são o uso de máquinas simples e o início da divisão social do trabalho que eu explicarei daqui a pouquinho, né? Então, para vocês terem uma ideia, do artesanato, a gente migra, evolui para a manufatura e para a indústria moderna, né? Então, a indústria é a nossa etapa atual, apesar da gente ainda ter, lógico, trabalhos artesanais e de muita importância. Temos também o trabalho industrial, que é o principal, que é o mais comum. Quando você olha para um celular desse, isso aqui é uma prova de que nós estamos vivendo uma indústria moderna. Esse celular aqui, ele substituiu um conjunto de coisas que nós utilizávamos no passado. Hoje em dia, eu tenho nesse smartphone, eu tenho câmera, eu tenho rádio, eu tenho filmadora, eu tenho gravadora, eu tenho editor de foto, eu tenho jogos, eu tenho relógio, eu tenho cronômetro, eu tenho um monte de coisa. Então, é uma prova de que a indústria ela vai evoluindo e cada vez mais, né? Início da Revolução Industrial, vocês vão observando aí,
ela aconteceu no final do século XVIII e início do século XIX. Vou até colocar aqui um outro izinho aqui a mais, né? Aqui é o século XVIII, não é o século XVII. Aí, eu sei que neste início do século XVIII era como se a indústria ela estivesse naquela fase embrionária, mas historicamente falando, a indústria ela teve início na Europa no final do século XVIII e início do século XIX. As principais características da indústria é o uso maciço das máquinas complexas e a produção em larga escala e produção em série. Pastor, eu não entendi o que significa esse negócio aí, produção em larga escala e produção em série. É fácil de eu explicar aqui para você. Vamos imaginar, mais uma vez eu mostro o celular, eu vou até mostrar para vocês um celular muito importante aqui nas nossas aulas. É aqui onde eu recebo as atividades de vocês, alunos. Aqui nesse celular, eu tenho aqui aproximadamente umas 3.000 atividades de vocês. Está todas aqui, ó. É onde eu ando com ele no bolso. Então aqui é uma... Veja só, né? Então, só para a gente dar esse feedback. Então, o que é uma produção em larga escala? É que este celular aqui, ele é produzido milhares de vezes. Não é que nem um produto artesanal, que o artesão ele faz uma camisa. Vai gastar um montão de tempo para fazer outra camisa. Este celular aqui, hoje, ele é produzido milhares e milhares de vezes. É uma produção em larga escala. E o que é uma produção em série? Praticamente os celulares são iguais. Esse celular aqui ele pode ser produzido milhares de vezes com o mesmo tipo, o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma cor, idêntico, digamos assim. Então, produção em escala é quando é produzido em muitas vezes. E em série é porque literalmente você produz o mesmo produto várias vezes idêntico um ao outro. Tá certo? Você vai ter um produto artesanal, aí você vai ter um produto industrial, né? O produto industrial, ele não vai ter a mesma qualidade de um produto artesanal. Eu não sei se vocês sabem, mas um produto artesanal ele é feito muito minucioso. Ele é feito com todo cuidado, né? Já a indústria, ela se destaca pela maior produção. Enquanto um artesão, vamos dizer assim, enquanto um artesão ou uma artesã, ele produz uma camisa, naquele mesmo dia, uma indústria pode produzir centenas de camisas naquele mesmo dia. Tá certo? O produto artesanal geralmente tem um maior preço. E vamos ver aqui um pouquinho sobre o processo industrial, o processo artesanal. Tá certo? Só para a gente passar um pouquinho. A gente falou aqui um pouquinho já de uma maneira superficial, de uma maneira introdutória, artesanato, manufatura e indústria. Agora vamos ver agora cada uma de uma maneira separada. O que é uma produção artesanal ou artesanato? É aquele tipo de fabricação que foi o primeiro tipo de fabricação. É aquele tipo de fabricação aonde o artesão, que é o dono da sua produção, ele com as suas mãos, usando tesouras, usando facas, usando instrumentos simples, pertencente a ele mesmo, ele vai lá e confecciona um produto. Ele confecciona um produto. Eu não vou aqui nem sair aqui do meu foco, não vou, mas eu vou mostrar para vocês aqui um colar feito de madeira, um colar indígena, um colar, digamos assim, bem artesanal, feito à mão, minuciosamente à mão. Eu vou ver se eu consigo pegar esse negócio aqui para vocês. Olha só, isso aqui é um produto artesanal. Isso aqui é um cordão, Aí aqui essas bolinhas elas são feitas uma por uma e aqui coloca aqui. E aqui eu tenho o formato de um colar. Inclusive, isso aqui é um colar indígena dos índios Ginipapo Canindé, aqui do Ceará, da cidade de Aquiraz,
que são índios da mesma linhagem, do mesmo grupo dos Tapuias Paiacus, aqui da cidade de Apodi. Então isso aqui é um exemplo de um produto artesanal, que é feito à mão. O artesão, aquela pessoa, ela é proprietária, dona do seu produto. Ela começa ele sozinha e termina, tá certo? Ok, depende da capacidade do trabalho do artesão. Quando você olha para um colar desse que eu mostrei, a qualidade do produto vai depender da habilidade do artesão. Não vai depender de uma máquina, vai depender dele, da habilidade dele. Então era essa forma de produção que os nossos antepassados eles usavam antes de aparecer a indústria. Ou o objetivo do artesanato era justamente atender às necessidades dele. Por exemplo, o artesão ele construía uma cadeira, uma mesa, geralmente era para ele. Raramente, com o tempo, ele começou a fazer para atender também as demandas de fora. Mas, a princípio, o artesão ele tinha como objetivo principal atender às necessidades da sua casa, dele mesmo, né? A principal característica do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho. Pastor, o que é isso, hein? O que é divisão social do trabalho? Vamos colocar mais uma vez aqui o nosso colarzinho. Então, esse colar aqui, ele é feito só pelo artesão. Ele pegou o cordão, ele trabalhou essas bolinhas de madeira, ele colocou essas bolinhas nesse cordão, ele amarrou aqui e transformou isso em um colar indígena, ele sozinho. Mas quando eu olho para uma indústria, vamos colocar aqui, deixa eu ver cá, vamos colocar aqui este celular, né? Então, esse celular ele não é produzido somente por uma pessoa. Existe a divisão social do trabalho, né? Além de existir a divisão do trabalho, existe a divisão social do trabalho. O que é isso? Vamos lá. Nesse celular aqui, na confecção desse celular, uma pessoa fica encarregada de ver a questão do microfone. Outros já vai olhar a parte de circuitos, sei lá, as partes internas do celular, a parte eletrônica, a parte de soldagem. Depois vem alguém que vai participar dos programas de celular. Outra pessoa vai se encarregar da parte externa do celular. Outra pessoa vai desenvolver a câmera do celular e por aí vai. Ou seja, esse celular ele é produzido por várias e várias pessoas. Não é mais uma pessoa só. Então é por isso que existe a divisão social do trabalho. Tá certo? No trabalho artesanal, o artesão ele faz tudo sozinho. Na indústria é diferente. Você vê uma montadora de carro, várias pessoas trabalham naquele carro. Um cuida da parte do motor, outro cuida da parte do pneu, outro mexe com os freios, outro mexe com a parte dos estofados, outro vai lá na pintura, apesar que hoje grande parte disso é as máquinas que já fazem, né? Os robôs que fazem. Tá certo? Permanece até hoje em artigo de luxo. Então o artesanato, até hoje ele permanece. A indústria ela não enterrou o artesanato. Você tem hoje sapatos fabricados por artesãos, produto de cerâmicas, produto de palha, produto até de ferro, produtos de madeira principalmente. Você vai encontrar as pessoas ainda trabalhando e confeccionando produtos manual, feito de maneira manualmente, artesanato. Tá certo? Uma prova disso, você está vendo aqui 3 exemplos de um trabalho artesanal. Essas garrafinhas que são muito encontradas nas praias, que são areias coloridas que eles fazem manualmente, fazem essas gravuras, fazem essas paisagens. Aqui embaixo você está vendo aí um artesão fabricando um sapato e do lado aí uma jovem vestida aí num vestido feito à mão, com algum tipo de tecido, algum tipo de material, inclusive muito bonito, né? Tá certo? Então vamos para a segunda etapa, para a segunda fase de produção, que é a manufatura. Pela foto que eu coloquei aqui em cima, ó, você está vendo aí que nesse processo chamado de manufatura, não é somente o artesão
que faz tudo, mas já tem um local específico onde várias pessoas começam a trabalhar. Aqui você vai observar que a manufatura ela acontece na Europa também, do século XVII até o século XVIII. Já existe a divisão de tarefas, várias pessoas contratadas, recebendo já um salário. Observe que agora aqui nós já temos uma espécie de embrião do trabalho industrial. Um grupo de pessoas trabalhando e no final das contas recebendo o seu dinheirinho pelo trabalho prestado. O uso de ferramentas e máquinas simples. Aqui embaixo você está vendo a utilização já de alguns tipos de máquinas simples, rústica, não é que nem essas máquinas que a gente poderia já classificar como uma indústria. E outra coisa é aumento na quantidade de mercadorias produzidas. Logicamente que várias pessoas trabalhando, o produto vai sair mais rápido, vai ser construído de uma maneira mais rápida. Aqui, você está vendo aqui, possivelmente alguém cortando aqui o couro, alguém já costurando o couro, e aqui você já vai ter uma pessoa provando o sapato. Mas várias pessoas trabalhando na confecção de um mesmo produto. E aí vamos para a indústria, que é o estágio atual. Evidentemente, nós vamos ver isso aqui em outra aula, existem países muito mais industrializados do que outros. Países como o Japão, como os Estados Unidos, países como a Alemanha. O Brasil também é um país industrializado. Não tem todas aquelas indústrias sofisticadíssimas como alguns países têm, mas é um país também industrial, tá certo? Aqui eu coloquei maquinofatura, que é a mesma coisa de indústria. Quando surgiu? Surgiu no final do século XVIII, que aí nós chamamos de início da Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra. Então a indústria oficialmente ela nasceu na Inglaterra. Inglaterra no final do século XVIII, que na indústria aconteceu o aprofundamento da divisão do trabalho. Olha só a quantidade de pessoas que estão aqui trabalhando nesta mesma fábrica. Então várias e várias pessoas para fabricar o produto, ou então uma etapa do produto, tá certo? Também você vai ter o aumento da escala de produção. Quanto mais a indústria evolui, mais vai aumentar a produção. E também mercadorias homogêneas, né? Homogêneas ou em série. São aqueles produtos que são feitos milhares de vezes, literalmente iguais. Iguais. Tá certo? Alguém pode comprar um boné desse e encontrar no local uma caixa com 50 bonés iguais a esse aqui. Você pode encontrar 1000 bonés, porque a produção é grande e eles fazem com certo padrão. E vamos falar um pouquinho da divisão social do trabalho, né? Vamos lá, para ver como é que a gente explica como é que funciona. Cada trabalhador é responsável por uma tarefa dentro do processo produtivo. Exemplo, esse trabalhador trabalha nesse produto, o segundo também trabalha, o terceiro faz uma tarefa, o quarto faz uma tarefa também, o quinto faz uma tarefa também. No final, você tem um produto acabado, um produto final. Vamos citar o exemplo dessa camisa. Está aqui uma indústria, alguém vai pegar o tecido, alguém vai cortar o tecido, outra pessoa vai costurar, outra pessoa vai colocar a gola, outra pessoa coloca os botões, outra pessoa vai fazer o acabamento. Então, um mesmo produto, mas várias pessoas trabalhando para que a produção seja mais rápida e aí seja mais eficiente e lucrativo esse negócio, né? Porque no trabalho industrial, principalmente, o que vai valer apenas para eles é um produto fabricado com menos tempo, gastando menos dinheiro, com a boa qualidade, para que chegue ao mercado consumidor, tá certo? Na manufatura, que é o carro, aqui eu coloquei essa foto de propósito, olha só. Um carro de uma certa montadora, que eu estou aqui, acho que é a Hyundai, um carro fabricado várias e várias vezes, literalmente igual. Então, a produção em escala e também, ao mesmo tempo, uma produção em série. Na maquinofatura ou na indústria, a força humana ou animal é substituída como fonte de energia pelo carvão mineral. Então, o carvão mineral. Quando a indústria surgiu lá na Inglaterra,
as máquinas começaram a ser movimentadas pelo carvão, né? Que usava o carvão como matéria-prima, queimava o carvão gerava vapor e o vapor movimentava as máquinas. As máquinas também evoluem e são feitas com materiais como ferro. Então, quando o homem inventa a indústria, os objetos, as ferramentas, elas começaram a ser construídas de ferro, mais resistente e mais duradouro. A unidade produtiva é a fábrica. O local onde as pessoas se concentravam era uma fábrica. A fábrica é aquele local, aquele galpão, onde você tem as máquinas e você tem pessoas trabalhando, que geralmente aquelas pessoas não são donas das fábricas, não são donas dos meios de produção. Os donos de produção são chamados capitalistas, que são donos das máquinas e pagam aos trabalhadores para exercer o seu trabalho, né? E dentro desse local vai existir, lógico, a divisão maior desse trabalho especializado. E também vai ter a questão da alienação do trabalho. Pastor, que negócio é esse? Vamos colocar o exemplo do carro. Uma pessoa ela passa 20 anos trabalhando numa indústria de carro. A função dela é quando o carro estiver pronto, ela vai lá e coloca os 4 pneus e arrocha os parafusos. Essa pessoa só sabe fazer isso. Ela não sabe fazer outra coisa. Se você colocar ela para colocar os faróis, ela não sabe. Porque pelo processo que ela se especializou naquela área, ela não conhece todo o meio, o modo de produção daquele carro, né? E também existiu a questão da produção rápida e em larga escala. A indústria ela é importante. A indústria ela é a base econômica dos países do mundo atual, porque ela produz o que nenhum outro setor econômico produz. Isso é uma verdade. Ela é importante para a economia de um país, porque ela produz o que será comercializado. Sem ela o comércio não existiria. Vamos imaginar um comércio. O comércio ele é o local onde produtos industrializados são comercializados. Tá bom? Ela é importante para a sociedade como fonte de empregos e também como fonte de produto para o exato consumo. Tá certo? Ela promove essa possibilidade, essa realidade de ser uma fonte de produto para o exato consumo, né? As pessoas compram para o seu consumo. E fechamos a aula com uma atividade aí de 5 perguntas. Copia no caderno, responda no caderno, assina seu nome no caderno, a escola no caderno, o ano no caderno, a turma que você estuda no caderno. Bata aquela foto legal ou faz aí um PDF e manda no meu privado. 24 horas para você mandar para mim esta atividade, tá certo? Vamos à frente e até a próxima aula. Por hoje é só. Passou a régua.